Bem, eu tô em Paris e aí eu não podia deixar de mostrar para vocês um dos meus lugares favoritos em Paris. Não é a Torre Eiffel, não é a Champs-Élysées, é o cemitério Père Lachaise. Eu vou virar a câmera para vocês verem um pouquinho a rua onde eu estou. Tudo bem, vocês podem achar que é um pouco estranho gostar do cemitério, mas quando eu estudei em Paris, eu era pobre, bem mais pobre do que eu sou agora. E eu morava num apartamento muitíssimo pequeno, muito apertado. E era perto daqui, era mais perto daqui do que qualquer de outro parque de Paris. Então, quando eu queria descansar, relaxar, quando eu queria ler, eu vinha para o cemitério. E tem muita gente famosa enterrada por aqui. Mas era fácil porque é só você subir e ficar nas ruas que não tem gente famosa, que nunca ninguém te incomoda, não tem barulho, é super silencioso. É um lugar que eu acho muito bonito. Eu sempre tomo cuidado de não ficar num túmulo que pareça bem cuidado demais, para, sei lá, não ofender algum parente que por acaso venha visitar justamente naquele dia que eu tô lendo ali. Mas tem os bancos ali também, dá para ficar lendo nos bancos. É que eu sempre gostei muito dessa ideia de ficar olhando para os lugares, olhando para as pessoas, olhando para os túmulos, na verdade, e pensar como foi a vida daquela pessoa. Eu sou reflexiva, né? E gosto muito dessa ideia de, para mim, essa ideia católica de que os cemitérios, entre outras coisas, são feitos para você se lembrar da brevidade da vida. Tem uma expressão que a gente usa mal hoje em dia, que é o carpe diem. A gente usa como aproveite o dia no sentido de faça tudo o que você tem vontade, mas originalmente a expressão queria dizer aproveite o dia no sentido de trabalhe, faça o que é necessário fazer, porque os dias são breves e a sua morte é certa. Tá, tudo bem. Deve ser um jeito meio macabro de encarar a vida, mas eu gosto. Isso também faz parte do ar parisiense, porque como cultura, tá, gente? Não como verdade absoluta. Como cultura, o francês é essencialmente reflexivo. E essa ideia de você estar numa cidade que é maravilhosa e usá-la como se ela fosse um elemento de consumo, sem refletir sobre a brevidade de tudo, sobre a efemeridade de todas as coisas, que acaba gerando o tal do spleen parisiense, é sinal de superficialidade. Mas outro dia eu falo sobre isso. Bom, por que eu resolvi gravar esse vídeo hoje? Primeiro, a gente vai mudar um pouquinho o formato. Eu estava fazendo para vocês uns vídeos no WhatsApp, mas pela configuração do meu aparelho louco que eu ainda não domino, os vídeos do WhatsApp têm uma duração muito curta. Então eu preferi dessa vez fazer link privado no YouTube. Então tem lá o meu canal do YouTube, eu publico, tô com a língua presa, gente. Eu publico o vídeo privado e depois a Pri e a Aline compartilham com vocês. Hoje eu queria falar um pouquinho sobre o processo de estudo. Combina com eu estar na França, sempre vim para a França para estudar principalmente. E estou aqui fazendo provas. Hoje já fui reprovada numa. Espero no restante da semana ser reprovada em mais 5. Ou não, quem sabe, né? A gente sempre pode passar em alguma coisa. A minha sorte é que eu sempre me saio bem nas provas orais, que são as que valem mais pontos. Mas eu queria falar justamente desse processo de estudo. Às vezes eu ouço vocês conversando e vocês me passam a impressão de que vocês queriam que o conhecimento fosse um fato dado,
como um objeto de consumo, sabe? Como se você fosse, simplesmente porque você comprou o livro, ou porque você está pagando o curso, ou porque você tem a intenção de aprender, você aprendesse. Isso é realmente um jeito de pensar bem específico. E é um jeito pensando que conhecimento é um objeto de consumo mesmo, alguma coisa que depois de comprar você tem, sem que isso envolva nenhum trabalho, sem que isso envolva nenhum envolvimento, uma dedicação posterior. E a verdade é que sim, existe uma parte consumista no estudo. A gente compra livros, a gente paga cursos, a gente faz viagens para entrar em contato com conhecimento, mas ele exige uma dedicação. Uma coisa interessante do conhecimento é que ele faz parte dessas coisas que são constitutivas. Sabe, na verdade, quando você vai aprender uma disciplina nova, você está dando vazão a uma nova faceta da sua personalidade. Você está se construindo. Por isso que, para mim, conhecimento é uma das coisas mais valiosas que existem, porque você não perde, porque você não pode perder aquilo que você se tornou, né? Aquilo que você é. E o conhecimento é aquilo que você é. É aquilo que você se torna na medida em que você aprende. Porque mais que as palavras dos livros, o que acontece é a interação entre a sua história e o produtor de conhecimento. Então, você nunca vai absorver aquilo como a pessoa propôs. Você vai absorver aquilo como você é. A mágica do processo é que você não seria completamente se não tivesse acesso àquela informação, aquele método e até mesmo aquela pessoa que te apresenta o conhecimento de uma forma específica que consegue se comunicar com você. Então, conhecimento é uma grande riqueza. Nisso envolve trabalho, como todas as riquezas, e esse trabalho passa por alguns estágios. Às vezes, quando a gente começa a aprender alguma coisa, é doloroso porque quando você começa a aprender, a primeira coisa que acontece é que você tinha que admitir que não sabia. E para nós que temos como eu vou dizer isso? Uma noção de nós mesmos assim tão frágil, né? Tão estabelecida em valores parciais, se dar conta de que não sabia, de que não é completo, de que aquele conhecimento não é evidente para você, não é fácil. Mexe com a nossa autoimagem. E como hoje em dia a nossa autoimagem é quase tudo que nós temos de nós, isso é sempre muito doloroso e desagradável. Então, a primeira coisa difícil em aprender alguma coisa é se dar conta de que você não sabe. É um movimento de se colocar em questão. Sabe como eu vejo isso nas aulas? Às vezes eu estou explicando uma coisa, eu estou vendo no rosto da pessoa que ela não entendeu, mas ela me diz assim, tá, já sei. Né? Como se ela precisasse se convencer de que ela não está sendo agredida, porque na verdade ela já sabe aquilo de alguma forma. Depois vem o estágio seguinte, que é a tentativa de estabelecer relações. De maneira geral, com um conhecimento novo, não está relacionado com nada. Mas a gente não seria capaz de aprendê-lo como novo completamente. Eu acho que as crianças e os bebês são tão inteligentes porque eles partem do zero e todo conhecimento é novo para eles. Nós sempre estamos, nós mais velhos, nós os velhos, estamos sempre tentando estabelecer relações entre as coisas. E esse estabelecimento de relação perde o fator único daquela novidade, daquele conhecimento. Por outro lado, sem isso, talvez a gente não conseguisse aprender. Isso é muito importante. Algumas pessoas me falam que ler, né, no nosso campo, a leitura, assistir aulas, de maneira geral, eu não vejo vocês entediados nas aulas. De maneira geral, eu vejo vocês bastante interessados nas aulas, porque as aulas têm interação, tem a nossa dinâmica, tem aquela identificação com o processo. E a aula também tem o quesito da oralidade, você está ouvindo alguém te contando uma história, você está, de alguma forma,
sendo levado a pensar. Nós sempre temos mais facilidade de aprender as coisas dentro do campo do relacionamento. Então, se alguém te fala, é muito mais fácil do que você ler. Ler e escrever são subjetivações de alto nível. São realmente para as pessoas que passaram por grandes processos de educação. De maneira geral, nós não passamos por grandes processos de educação. E não estou falando de nós brasileiros, não, tá? Estou falando de nós pessoas. De maneira geral, a gente dedica pouco tempo ao processo de subjetivação. É por isso, por exemplo, que os filmes costumam fazer mais sucesso que os livros. No filme, alguém está te contando uma história. Você veja que no filme as imagens já estão prontas, as falas já estão concluídas, você não precisa usar a sua constituição mental para formar a imagem, para construir o personagem, para dar o tom, sabe aquela entonação da palavra que te dá o sentido exato do texto? No filme, essa entonação já está sendo feita pelo autor. É diferente do livro. No livro, você precisa escolher, descobrir com você qual é a entonação adequada àquele texto. Eu já recomendei para alguns de vocês aquele filme maravilhoso que eu li o livro em francês a primeira vez. Em francês ele se chama Le Vieux qui lisait les romans d'amour, mas em português ele é o velho, é o velho que lia romances de amor. Tá no YouTube inteiro. Eu não sei se é bem esse o título, gente, mas eu já falei. Dá uma procurada, tem o filme inteiro. É esse nome mesmo. É o velho que lia romances de amor. Porque nem todos os romances são de amor, né? Pensando em nós, alguns romances são de tragédia, mas isso é outra história, eu não quero me perder nisso. Estou falando sobre o processo de estudo, de aprendizado. Então, o processo de subjetivação, ele exige muito esforço. É mais fácil a gente aprender quando a gente está ouvindo a história de alguém, porque além disso nos colocar no campo de relacionamento, como eu tinha falado antes, me referindo, por exemplo, às nossas aulas, isso alguém está te dando um tom meio pronto de como você deve interpretar a realidade. Nisso, eu tô quase desenvolvendo com vocês o raciocínio de que ler especificamente, estudar para mim é ler, tá? Estudar, fazer aquele trabalho solitário de decifrar o texto é um extremo ato de sofisticação subjetiva, porque demanda de você a capacidade de criar por si mesmo as próprias imagens. E vocês sabem que isso não é nada fácil. Bem, como não é fácil, dá sono, né? Ler dá sono, ler Olha que capela linda, gente. Deixa eu ver se dá pra vocês verem a capela aqui. Eu visitei muitas igrejas aqui, não só porque principalmente porque eu gosto de igrejas mesmo, eu gosto muito de história, principalmente aquelas que têm remissão medieval, mas também porque me interessa muito a iconografia cristã. Eu penso que a ciência atual é só uma tradução de época de um conhecimento que nós sempre tivemos. Na minha opinião, até um pouquinho um conhecimento, como eu direi, hoje, eu acho que a gente é menos capaz, que a gente sabe menos do que antes. Quando a gente olha para as igrejas medievais, a gente imagina, a gente vê que eles construíram aquelas estruturas sem cimento, sem aço e com um número de trabalhadores, de maneira geral, restrito. E são estruturas fantásticas, de uma acústica, de uma iluminação que a maior parte dos nossos prédios de hoje em dia não consegue. Mas já estou me evadindo. Eu estava falando sobre o processo de estudar e estava falando para vocês que estudar dá sono. E dá sono simplesmente porque quando você começa a entrar em contato com alguma coisa nova, olha, vou dar só uma viradinha para vocês verem onde eu estou. Esse cemitério é muito bonito, gente. Cemitérios, de maneira geral, são muito bonitos.
É, e vou pra cá porque eu tô numa rua que é bastante silenciosa, eu não quero ser interrompida. Na outra rua tem turistas. Os turistas vêm visitar os túmulos das pessoas famosas que moram aqui. Eu já falei isso pra vocês, né? Que elas moram não, elas tipo morreram e dormem aqui. Falar que elas dormem dá a impressão de que elas vão se levantar em algum momento, né? Bom, não sei. Então, estudar dá sono, e dá sono porque você está entrando em contato com alguma coisa nova, e entrar em contato com alguma coisa nova sempre te exige esforço, e esforço cansa e dá sono. Nesses casos, eu sempre recomendo que você leia até cair de sono. E quando você acordar, você torne a ler. Porque com certeza vai ser mais fácil ler o mesmo texto depois que você dormiu. Mas é importante não dormir no primeiro momento, é importante fazer algum esforço de aprendizagem. Porque quando você faz esforço, você está obrigando, dizendo mais tecnicamente na linguagem de hoje em dia, o seu cérebro a criar novas conexões. E depois que ele cria essas conexões, de maneira geral, as conexões são criadas quando a gente está dormindo. Claro, algumas quando a gente está acordado, mas principalmente quando a gente está dormindo. Então a ideia é o seguinte, que para ler bem, você tem que forçar o processo de leitura, o processo de subjetivação, e mesmo que tiver sono, continua um pouquinho mais. E depois de acordar desse sono que você teve, porque estava fazendo o esforço de ler, leia novamente, que isso vai te levar a uma percepção mais clara do texto. Outra coisa super importante é ler em voz alta. Quando você não está entendendo um parágrafo, quando você não está entendendo o texto, leia ele para você. O fato de você colocar voz naquelas palavras e dar entonação vai criar as condições necessárias para que você desenvolva a tal da capacidade de subjetivação. Eu não sei se está claro para vocês, subjetivação, dentro do que eu estou chamando, é a capacidade de fazer aquelas palavras, aquelas letras mortas, se tornarem conceitos para você, se tornarem realidades dentro da sua estrutura psíquica. Esse é o trabalho da leitura, transformar aqueles signos em algo significativo para você. Tô péssima de palavras hoje, gente, mas desculpa, eu estava falando francês todo esse tempo e aí a gente fica meio destreinado com português, é horrível. E é também porque eu não tenho o hábito de trocar de língua o tempo todo. Se eu trocasse de língua o tempo todo e falasse bem as duas, não acontecia isso. Mas é isso, você transformar tudo isso em signo para que você seja capaz de decodificar aqueles sinais e torná-los experiência para você. Eu acho que é claro para nós que estamos estudando psicanálise que o processo de aprendizagem é um processo psicofísico. E essa tentativa de construir, de aprender, de construir conhecimento, é justamente de fazer com que essas impressões de signo, essas impressões visuais das letras se transformem num conhecimento subjetivo, conceitual, com o qual você possa trabalhar depois. Essa é a nossa tentativa. Eu vou parar agora porque tá ficando muito longo o vídeo. Se eu pensar que tem que falar mais alguma coisa, eu faço um outro. E aí, bom, eu não sei. Se tiver alguma referência, eu coloco para vocês no link abaixo aí do vídeo, a gente vai conversando. Se vocês tiverem dúvidas, reclamações, traumas, se ficou muito longo e tá chato, enfim, me falem sobre a impressão de vocês desse processo, que eu vou procurar fazer isso. O próximo vídeo, eu gostaria muito de ir a Salpêtrier. Salpêtrier fica na periferia de Paris, que é aqui perto, eu acho. Eu não sei bem para que lado. Mas fica perto daqui, deve ficar uns 20 minutos daqui. Eu quero ir lá para mostrar para vocês um pouquinho o visual de Salpêtrier hoje em dia, que é um lugar importante para gente. Bisous, mes amis. Até logo, daqui a pouco eu vejo vocês aí em casa.